Empresários de Sucesso, um oferecimento Cape Press, comunicação e assessoria de imprensa. Olá, começa agora mais um Empresários de Sucesso ao vivo e nós vamos conversar com Desirê Alves, hipnoterapeuta e especialista em medicina alternativa radiônica. Olá, Desirê, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Alan, muito obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso e eu quero começar esse bate-papo aqui, essa conversa, entendendo um pouquinho o que é a hipnoterapia tradicional. Bom, a minha abordagem é a hipnoterapia clínica tradicional, mas eu também trabalho com outras como fascinação hipnótica e regressão. A base, enfim, é a hipnoterapia tradicional de todas as formas. O que acontece é que cada pessoa entra no estado hipnótico de uma forma diferente, então a gente tem que ter opções para trabalhar com cada tipo de subconsciente. Mas, em geral, é uma forma da gente tratar problemas emocionais, problemas físicos, até problemas energéticos, através do acesso ao subconsciente. Hipno significa sono. Então, a hipnose é o tratamento através do sono, onde a gente leva o paciente até um estado de consciência mais baixo, mais alterado, e a gente consegue tratar ali toda a raiz de problemas emocionais, físicos e energéticos. E tem um certo mito, tem alguma coisa assim, uma preocupação das pessoas em relação à hipnose, achando que quando elas vão fazer uma terapia ali, elas ficam totalmente sem controle de nada. Isso é real? O que é mito e o que é verdade dentro disso? O mito é que você não tem total controle, isso não é verdade, tá? Para você entrar num estado hipnótico, você tem que permitir. E da mesma forma que você se permite entrar, é possível um estado de consciência, né, de alerta, te despertar também caso você queira não estar mais nesse processo. A gente vê hipnoses de show, hipnoses como praticado por mágicos e tudo mais, mas posso te garantir que você tem total controle da sua mente e a hipnose só pode ser acessada por aqueles que permitem e até onde você permite. Aonde você não permite, a gente como terapeuta não consegue acessar. Entendi. Então, essa questão de usar a hipnoterapia como algo de show, né, de entretenimento, acabou prejudicando um pouco a imagem dessa terapia que hoje ajuda tantas pessoas a se livrarem de tantos problemas, né? Exatamente. E muita coisa também não é verdade nessa hipnose de show, né? Existe o fato de combinar, de pagar a pessoa e tudo mais, e aí são duas técnicas totalmente diferentes que se difundiram, né? O nome se difundiu e acabou prejudicando sim a gente enquanto terapeuta sério. E você, além de hipnoterapeuta, você também trabalha com a medicina alternativa radiônica. Eu tô curioso, o que é isso? A radiônica, radiestesia e radiônica, na verdade, nós falamos que é a profissão mais antiga do mundo, porque existem registros aqui na Europa, onde eu moro, né, na França, em cavernas, desde a época dos homens das cavernas, em pinturas rupestres, de que eles já utilizavam essa ferramenta para encontrar sua caça, para se harmonizar, para tratar doenças, né? E o que é a radiônica? Radiestesia são todas as frequências que nós emitimos. Então, eu emito uma frequência, você emite uma frequência e cada objeto emite uma frequência. A radiônica são as ferramentas que permitem com que a gente meça essas frequências e também altere o estado dessas frequências. Então, através da radiestesia radiônica, a gente consegue tratar problemas emocionais, bloqueios tanto relacionados à parte emocional quanto à parte material também. Entendi. E qual é a formação necessária para atuar nessa área? Bom, para atuar nessa área, eu sempre falo que, primeiro, o ideal é que você seja uma pessoa graduada em humanas ou
na área médica, na área científica, né? Na área da saúde, que é o meu caso. Por quê? É importantíssimo que você entenda a fundo qual é o funcionamento fisiológico, qual é o funcionamento da mente humana, e através dessas graduações você tem uma boa base. E depois que você faça cursos de especialização. Existem cursos hoje em dia, como alguns que eu fiz pós-graduação, de 2 anos, cursos de 6 meses e cursos de até um final de semana. Isso vai depender muito da técnica que o profissional vai escolher, mas a gente não para, a gente está sempre se aprofundando, eu mesma. Aliás, eu ia falar até sobre isso, né? A gente está falando com você ao vivo, direto da França, porque você está aí de novo para se especializar e para trazer mais conhecimento e mais benefícios para os seus clientes, né? Exatamente. Hoje em dia, uma das minhas formações é a neurociência, então eu uso a neurociência muito como base no meu trabalho. E eu vim para a França para fazer um curso que se chama Kinesiologia Psicoemocional, traduzindo para o português, que é o quê? O estudo do movimento do corpo, das doenças, trabalhando o magnetismo pessoal, que é aquilo que a gente consegue medir com a radiestesia, né? E a frequência emocional. Então, como eu trato cada dor, cada doença, cada debilidade, reequilibrando o magnetismo físico, magnetismo corporal e liberando também o emocional. O que eu acho muito interessante aqui na França é que médicos, fisioterapeutas e todo tipo de profissional sério da saúde se liga muito nessa saúde integrada, que é trabalhar o corpo, a mente e a energia para obter uma cura mais avançada. Então isso eu gosto muito aqui, eu acho que é exemplar a forma como eles trabalham a saúde aqui, por isso que eu vim estudar e me aprofundar mais. Eu achei que você tinha ido porque a França é simplesmente um país lindo, mas tá explicado. Também, eu não também, ajuda, né? Pretendo continuar aqui por muito tempo, para falar a verdade. Que bom. E Desirê, você domina 2 técnicas, tanto a hipnoterapia quanto a medicina radiônica. Como que você faz para avaliar qual delas você vai usar em determinado paciente e quais são os benefícios que elas geram? São diferentes? São parecidos? Como que funciona isso? Benefícios são benefícios de todas as formas, né? Então tem muitos benefícios semelhantes, mas a forma de diagnose e a forma de aplicação são extremamente diferentes. A hipnose, geralmente, a gente trabalha casos isolados. Por exemplo, você quer trabalhar um vício, você quer trabalhar uma dor, você quer trabalhar uma depressão, uma ansiedade, a gente pode usar a hipnose. O que acontece é que a hipnose demanda muitas sessões, né? Não vou falar para você, em uma sessão você vai sentindo diferença, vai se sentindo alívio, mas demanda ali no mínimo 5 a 10 sessões para cada caso. A radiestesia, como ela é algo mais global e mais fácil de trabalhar, porque hipnose não é toda pessoa que entra em estado hipnótico, não é, depende muito do nível emocional da pessoa, depende muito do tipo psicológico dela. A gente tem toda uma avaliação para saber se é uma pessoa que vai poder entrar no estado hipnótico ou não. A radiestesia não, a radiestesia é para todo mundo, tanto que a gente consegue tratar pessoas, animais, plantas, ambientes, e hoje em dia, na verdade, é o que eu mais atendo pela facilidade. E o que eu vou diferir, na verdade, quando eu perceber que é só isso, é um caso isolado, é só isso que a gente precisa tratar, então vamos tratar com a hipnose. Mas não, existe muito global, né? A pessoa precisa tratar emoções que estejam aprisionadas, mas também precisa tratar o corpo, o ambiente, as pessoas que estão em volta. Então, ali, a radiestesia vai me dar essa possibilidade de trazer para ela, em 1, 2, 3 sessões, uma mudança muito grande em pouco tempo. Então dá para dizer que uma complementa a outra, né? Sim, de certa forma. Eu sempre vou começar pela radiestesia, para eu ver o ser como um todo, né? Para ver também a questão do ambiente, dos bloqueios. E aquele restinho que fica ali, eu vou sugerir que a gente trabalhe com a hipnose para ser mais pontual. Perfeito. Agora eu tenho uma outra curiosidade. O que é a mesa radiônica? E hoje ela tem sido bem procurada?
Eu vou te mostrar, tá? A nossa ferramenta, que é essa aqui, ó. Né? Legal. Ela é uma placa de PVC, onde a gente tem ferramentas de medição de energia, ferramentas de transmutação energética também. E o interessante é que esse tipo de ferramenta, ele já era usado por Thomas Edison, por Tesla. Olha. E até alguns registros de que Da Vinci usava essa ferramenta semelhante. Porque, como eu te disse, a radiestesia radiônica, elas vêm assim, da época das cavernas, foi, né, passando de geração em geração, é milenar. Na verdade, mais que milenar, né? Assim, a gente não sabe exatamente a origem disso. A gente sabe que é um conhecimento que já veio com o homem e foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o que acontece? Tesla mesmo, para ele desenvolver a energia sem fio, ele estudou o cérebro humano, a nossa emissão de frequência, a nossa emissão subconsciente. Então, a radiônica, a mesa radiônica, ela permite que a gente tenha clareza ao medir essas frequências subconscientes, é uma ciência subconsciente, é uma ciência das emoções, e que a gente consiga com facilidade transmutar aquele probleminha ali. O que eu mais tenho recebido, pedidos mesmo, é para a questão principalmente financeira, porque eu gosto muito de falar, você precisa entender que o dinheiro é uma energia, que o seu negócio é uma energia, que o seu trabalho é uma energia, tudo é uma energia, e a gente precisa te sintonizar, limpar suas crenças limitantes, os seus bloqueios emocionais, para que você receba isso com total facilidade. Por que algumas pessoas têm muito sucesso e outras pessoas fazem a mesma coisa e não têm sucesso? Porque existe, antes da ação, antes da parte física, existe a parte energética, a parte psicoemocional. E é aí que a mesa atua, trabalhando esse psicoemocional e abrindo as possibilidades para que as pessoas consigam receber, não é nem alcançar, porque muitas vezes a gente já está ali no lutar, na ação, no buscar, mas consigam receber. Porque eu falo, está disponível para todo mundo, tudo está disponível para todo mundo. É como você recebe, como você permite que isso chegue até você. Entendi. E você consegue levar tanto a hipnoterapia como a medicina radiônica para empresas, por exemplo? Sim, na verdade eu tenho trabalhado muito com empresas, porque, como eu te falei, a gente tem que trabalhar a harmonia do negócio, o desenvolvimento do negócio, tanto energético quanto emocional, das pessoas que estão ali para fluir de uma forma diferente. E cada negócio, ele é uma consciência, né? Porque você dá ao seu negócio um nome, você dá um lugar, você dá uma energia, ele desenvolve a própria consciência, tanto que depois ele tem o próprio funcionamento, ele é um organismo. Então, a gente também vê o negócio como uma entidade que precisa ser trabalhado energeticamente, emocionalmente, para que ele possa fluir de uma forma diferente. E o que eu posso te garantir é que grandes empresários têm conhecimento sobre a medicina radiônica, sobre o funcionamento da radiestesia há muito tempo, há muitos anos. Isso era antigamente mais fechado, né? Para um grupo mais seleto de pessoas, mesmo porque acho que a humanidade ainda não tinha total discernimento para entender algo tão grande, tão grandioso, né, e hoje em dia não estava preparada. E hoje em dia está chegando com mais facilidade em pequenos e microempreendedores também. Hoje em dia está tendo mais acesso, né? A gente usa muitas ferramentas ali que você vê hoje em dia, que você via antigamente no judaísmo, mas que o judaísmo adotou de uma filosofia muito mais antiga que a radiestesia e a radiônica. Então, eu posso te garantir que existem grandes empresários. Eu atendo empresários, eu atendo atores, atendo pessoal da TV, atendo diversos tipos de público que estão buscando um crescimento além do visível. Porque o que a gente está vendo, a gente julga e desenvolve da nossa forma. Mas e o que está por trás de tudo aquilo que a gente não está vendo? E a parte invisível do sucesso, a parte invisível de cada coisa. É aí que a gente entra com ou a hipnose ou com a mesa radiônica.
Muito bem. E Desirê, a gente falou muito sobre hipnoterapia, falou um pouco sobre essa medicina radiônica, assuntos muito interessantes, mas que a gente não conseguiu, por conta do nosso tempo, se aprofundar. Quem tiver interesse de entender um pouquinho mais, ou mesmo já se consultar, ou te procurar para fazer algum trabalho, como que eles te encontram? A forma mais fácil de me encontrar e conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho é no Instagram, é @Desirê, com um R e 2 Es, Alves Oficial, tá? E no YouTube, Desirê Alves. E a partir dali você tem como entrar em contato comigo, né, com a minha equipe, pelo WhatsApp, pelo telefone e tudo mais. Mas eu acho que hoje em dia a forma mais fácil de você me encontrar é pelo Instagram. E ali você gera algum tipo de conteúdo para ir passando algumas informações para as pessoas terem algum contato, né, com essas duas terapias? Sim. Ali legal. eu pego muito as dúvidas das pessoas, muitos mitos, as crenças que talvez criem uma barreira das pessoas chegarem até esse tratamento, porque não são tratamentos voltados para nenhum tipo de religião, é algo muito natural, algo que já vem ali do estudo psicoemocional, energético do ser humano e que vem sendo trazido por grandes nomes, grandes gênios da humanidade, né? Então eu coloco tudo ali, bastante conteúdo de como você entender isso, acessar isso, as dúvidas que as pessoas têm e o funcionamento das técnicas e até técnicas que as pessoas podem utilizar na sua vida, na sua casa. Olha, que legal. Desirê, foi um prazer conversar com você, entender um pouquinho mais desse universo, da tua história. Muito obrigado, viu, por essa participação. Muito obrigada, Alan. É um prazer estar aqui, todo meu. O prazer foi nosso. Muito obrigado. Até uma próxima, viu? Até a próxima. E assim finalizamos o Empresários de Sucesso ao vivo. Espero você na próxima. Até! Você sabe como promover a valorização de seus resíduos? A primeira dica começa com um bom gerenciamento, a correta segregação e acondicionamento. Conhecer bem os seus resíduos é fundamental para poder valorizá-los. A segunda dica consiste em fazer um estudo aprofundado da viabilidade técnica, legal, jurídica e econômica das soluções ofertadas. A terceira dica é a busca pelo seu parceiro. Busque por parceiros sérios, consolidados e que são reconhecidos por experiência no tema. Por exemplo, o grupo Solvi Essences, o maior grupo de soluções ambientais da América Latina, possui um vasto portfólio de tecnologias para tratamento e valorização de resíduos. Temos unidades de logística reversa para eletroeletrônicos, embalagens, unidades de blendagem para coprocessamento com a produção de combustível derivados de resíduos, os CDRs, plantas de compostagem, de incineração, unidades de triagem, de reciclagem, aterros sanitários e industriais, entre outros. Aliás, como uma curiosidade, você sabia que o grupo é o maior gerador de energia a partir de biogás de resíduos do Brasil e que contamos com uma das maiores termoelétricas geradas a partir de biogás de aterros do mundo? É isso aí. Por hoje é isso. Te vejo numa próxima. A Bruna é biomédica, natural de Minas Gerais, mas morando há 10 anos em Campinas, durante uma viagem de férias para Santa Catarina, ao conhecer uma rede de franquias, se apaixonou pela biomedicina estética. Eu me formei em biomedicina em 2016 e em uma aventura, eu com meu esposo, nós mudamos até de estado e eu queria me identificar, achar o meu propósito, né? Então nessa viagem lá para Florianópolis, eu entrei em uma franquia e eu decidi encontrar na estética. Então eu comecei a trabalhar na recepção para poder ter essa percepção da estética, para ver se era realmente isso que eu queria. Então foi um ano de muito aprendizado e foi lá realmente que eu identifiquei o meu verdadeiro amor pela estética. Então eu decidi lá começar minha pós-graduação, então retornamos para Campinas e finalizei minha pós e hoje há 3 anos já atuo agora na biomedicina estética. A experiência da Bruna, ainda em Florianópolis, observando e acompanhando o dia a dia da clínica, fez a hoje empresária ter um olhar diferenciado para o atendimento. O cuidado, né, o carinho e o amor, a gente
prioriza muito essa questão do amor no atendimento e nós não temos pressa. Então, quando o paciente ele chega aqui, ele já é recebido com esse carinho, o clima já é leve, é agradável, ele já tem a experiência desde o cafezinho da recepção até o atendimento com toda a cautela. Ao finalizar o procedimento, ele também tem todo o acompanhamento por trás, né? Porque nós sabemos que nessa área de estética avançada tem os cuidados pós-procedimento e nós damos todo esse suporte. Então, ele sente esse carinho e esse amor a todo momento. Quando eu busquei o tratamento facial, né, que é o que eu mais faço aqui, eu busquei desde o início, desde da recepção, do atendimento no WhatsApp e depois o acolhimento. Então, assim, em qualquer momento que eu apareça na clínica é sempre o mesmo acolhimento, sempre com muito carinho, com muito amor, muita paciência, né? Então, assim, aqui para mim é perfeito. Para alcançar os bons resultados, além do domínio das mais variadas técnicas, a Bruna investe em tecnologia. Exemplo disso é o ultrassom microfocado. Nós priorizamos muito essa questão do investimento, né, nessas tecnologias de última geração para promover resultados ainda mais satisfatórios. Nós sabemos que a tecnologia está cada dia mais evoluindo aí no mercado e nós precisamos estar sempre atentos. E essas tecnologias conseguem sim trazer resultados aliados a bons protocolos. Então os resultados ficam ainda mais satisfatórios de forma que o paciente fica cada dia mais surpreso ali com aquele resultado que ele às vezes nem esperava, fica ainda melhor do que esperado. Hoje, com a experiência acumulada na área, a Bruna ministra cursos para outros profissionais e auxilia clínicas a terem acesso aos equipamentos de ponta através da locação. Com a experiência, então, com essa bagagem, eu consigo promover o curso, né? Hoje nós temos o Clinic Day, que é um dia voltado para aprimoramento de técnicas para profissionais já da área, que já atuam na área, aquelas técnicas que talvez eles não conheçam, e aí eu entro com a minha bagagem de cursos, vários cursos, e a prática clínica, eu consigo avaliar o paciente e determinar qual a melhor técnica para associar para ele. E isso eu consigo passar para esse profissional. Então é muito bacana para que ele consiga ter essa experiência na clínica deles também. A alocação de equipamentos, hoje nós fornecemos para toda a região de Campinas, né, esses equipamentos de última geração, porque nós sabemos que não são todas as clínicas que possuem essa tecnologia, mas nós queremos que eles tenham resultados extremamente satisfatórios, assim como nós. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Empresários de Sucesso Ícones, que está no ar, e hoje vamos receber Kate Durães, diretora-geral e mantenedora do Colégio Vitória, que é localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Kate, seja muito bem-vinda ao Ícones. Muito obrigada, é um prazer, Fernando. Prazer é todo nosso. Muito obrigada. Gostaria de iniciar esse bate-papo, explicar um pouquinho como é que surgiu a ideia do colégio. Então, o Colégio Vitória sempre foi um sonho, né? Como educadora há 25 anos nessa área, sentíamos a necessidade de ter uma escola diferente, que potencializasse verdadeiramente não só a parte acadêmica, mas sim a estrutura que requer o cuidado com o ser humano. Então, é olhar para o ser humano, olhar para a criança e o adolescente com um olhar criterioso, amoroso, mas de forma prática. E traduzindo isso para a nossa história, né? Eu falo que o Colégio Vitória ele veio com esse intuito de fazer diferente, ou seja, de ser diferente. De trabalhar realmente com essa questão da sensibilidade. A sensibilidade, o ser humano, e né? a sensibilidade também, né? Não apenas a acessibilidade, mas também a sensibilidade no tocante à emoção das pessoas, né? Dos alunos, né? Sim, e é muito importante porque traduz isso justamente para esse momento do século XXI, que tudo hoje se traduz muito em tecnologia. Como fazer essa abordagem que é um combo perfeito da tecnologia sim, da parte acadêmica sim, mas traduzindo o ser humano, a potencialidade do humano de ser, de fazer, as suas habilidades. Então nasce essa história do Colégio Vitória pensando assim, agindo assim na nossa prática pedagógica do dia a dia. Que bacana. E me fala uma coisa, quais as faixas etárias que vocês trabalham lá e ainda emendando nessa questão, como é que funciona a linha pedagógica para elas? Sim, é muito interessante porque o Colégio Vitória ele inicia-se a atender a criança de 1 ano e 8 meses, 2 anos, até os 14 anos de idade. Então nós temos ali
a parte pedagógica focada para a criança da educação infantil, né? O Fundamental 1 e Fundamental 2, cada um com a sua perspectiva, sua especialidade, mas traduzindo tudo isso numa potencialidade do socioemocional, o sociointeracionista, que é o nosso foco, e a pedagogia com alma. É o que traduz todo o nosso contexto pedagógico. Aproveitando o gancho para você, eu gostaria até de você saber de você essa parte do sócio, né, socioemocional, você explicar um pouquinho mais essa linha que é voltada dentro do colégio. Sim, devido a essa experiência dentro de sala de aula, essa experiência em escola, percebe-se que às vezes até a própria família, como o próprio adolescente em si, focava muito em resultados, né? Ótimo ter resultados acadêmicos excelentes, sim, claro, é importante, mas acúmulo de conteúdos, currículos maravilhosos, mas o ser humano como fica, como é trabalhar, como é se colocar no lugar do outro, como que é pensar antes de agir e reagir, né? E como traduzir todo esse conhecimento com leveza, com tranquilidade, passando essa informação para o outro. Então, é exatamente aí que nasce esse despertar do socioemocional, né? Eu tenho, sim, uma bagagem bacana, coerente, validada, mas e o socioemocional? Como que é lidar com isso? Como que é lidar com esse conhecimento? Como que é lidar com o outro? Como que é lidar nessa dinâmica, né? De ter essa resiliência, de se colocar no lugar do outro e principalmente nesse universo que nós estamos vivenciando agora. O século XXI trouxe muito isso, essa abordagem, né? Eu ia até, no tocante ao que você acabou de dizer, era realmente um gancho que eu ia fazer essa pergunta para você. A gente vive tempos difíceis, tempos realmente muito complicados, né? Por exemplo, onde poderíamos imaginar que um abraço faria tanta falta, né? E acho que essa forma que vocês conduzem é de fato uma maneira de abraçar os alunos, né? Sim, e é tão interessante você realmente trazer isso, porque com essa pandemia ficou muito nítido pra gente o tanto que foi importante, sim, a escola já trabalhar há 5 anos validando e potencializando o socioemocional. Então foi um momento delicado, mas nós conseguimos passar esse momento com mais tranquilidade, com mais leveza, de entender, se posicionar de forma diferente, né? Trazendo para o outro o olhar do tudo bem, isso está acontecendo aqui e agora, mas nós temos uma perspectiva diferente. Que bacana. Explica para nós, há atividades fora da sala de aula e quais são? Sim, nós focamos muito nisso, de traduzir para os alunos essa busca do conhecimento prático no dia a dia deles, né? Então, desde uma roda de história, uma contação de história, explorar os ambientes da própria escola, onde ali tem um cantinho de leitura, um pergolado, onde eles têm realmente essa sensação de estarem num lugar diferente, com luzes, aromas diferentes, poltronas diferentes, acessos diferentes, justamente para estimular. E assim também, além de traduzir isso para dentro da própria escola, do núcleo da escola, a gente traz para as áreas que a gente chama externas, né? Que são os nossos passeios, que são as nossas viagens, que são as nossas aulas brilhantes, que a gente aproveita muito do que nós temos, que a nossa cidade tem, que é o nosso parque municipal, e a gente potencializa muito, traduzindo essa beleza em nossas aulas práticas do dia a dia. Então é muito gostoso. A gente pode então pensar no sentido de que quanto mais experiência e mais vivência, mais alunos e cidadãos, no caso, preparados, né? Sim, sim. E é gostoso porque eles vivenciam na prática aquela experiência. Então isso potencializa muito, muito, muito o resultado. Porque o aluno, ele sai da sala de aula e vai vivenciar ali, o aqui, o agora. Ele vai sentir, vai despertar nele aquela curiosidade, aquela didática, aquela formação e envolve também todo o contexto escolar, né? Não só a coordenação, o professor, mas toda a comunidade. Isso é muito gostoso, é muito prazeroso e a gente vê resultados. Sobre o aspecto da questão ainda de aulas diferenciadas, né? Vocês também têm a educação financeira no currículo, né? Como é que funciona isso para os alunos? Sim, é muito interessante que a gente percebia que os maiores, eles tinham uma certa dificuldade de lidar com esses recursos financeiros. Então, foi traduzindo isso, vamos fazer uma abordagem diferente, leve, gostosa, prazerosa, mas que mostre à criança a importância, sim, do recurso, valorizar esse recurso, né? Que é essa moeda e como
como transformar isso de forma prazerosa, de forma que a criança ela conecte e que ela realmente entenda o valor de cada recurso, né? E como é feita essa abordagem? Na economia criativa. Então, essa economia criativa é uma abordagem que a gente traz para os nossos alunos, para os alunos que têm semanada ou mesadas. Então, eles podem traduzir, se organizar com um planejamento, juntamente com o professor, com os colegas, né? Trazendo esse contexto do dia a dia e contribuindo com a família. E tem dado muito certo e a gente tem, assim, visto resultados dos pais falarem, olha, é interessante porque meu filho hoje já fala, mãe, vamos fazer uma economia eficiente, uma economia inteligente? Então, isso é uma abordagem que é trabalhada dentro de sala de aula. É o valor, não só em questão monetário, mas o valor da percepção que a criança tem num objeto em si. Ou seja, mais uma prova de que com aulas como essa, por exemplo, você tem, além de cidadãos mais preparados, pais e mães de família também mais preparados, porque começam desde o início dos primeiros passos, enquanto seres humanos, realmente a identificar o valor, o preço e todo o que envolve essa questão do orçamento doméstico, né? Sim, porque essa abordagem, nós não focamos só no recurso financeiro em si, mas o que é importante para aquela família, o que é importante para aquele núcleo, para aquela criança, ela entender que ela tem o desejo de, por exemplo, adquirir um objeto, ela sabe o caminho. Então, existe um planejamento. E essa didática traduz com muita leveza, porque a criança, ela se coloca naquele lugar, né? Então, ela percebe o valor que tem as coisas. E é onde a gente traduz muito dessa questão financeira, o contemplar o belo, que é valorizar também o que a criança tem, o que ela já tem. E o querer mais, o sonhar, como fazer isso de forma coerente, competente e planejada. A premissa diz que devemos sempre olhar para frente, né? Para ter progresso e desenvolvimento. Escola nova, ano novo. No momento de incertezas, que muitas pessoas ainda se sentem inseguras, né, em relação à pandemia, como é que vocês estão tratando isso, essa reabertura, e já pensando no futuro para ter essa biossegurança aliada à educação? Olha só, isso é tão importante que o nosso lema é cuidar, né? E esse cuidar é colocar o aluno, colocar a família em segurança total. E quando a gente fala de cuidar e acolher, é pensar desde o momento da portaria em como vai ser recepcionada essa criança, essa família, né? Nessa coerência do que o momento pede, né? Seguindo todos os protocolos, mas sem perder a nossa essência, que é o aconchego, o cuidar, o olhar específico para essa criança, para essa família. Então, é fazer diferente, colocando em prática todos os ambientes para que essa criança realmente ela possa vivenciar com segurança e com muita tranquilidade os ambientes da escola, trazendo a segurança, trazendo para essa criança o querer estar ali, sentir bem de estar ali, né? Juntamente com toda a equipe pedagógica e eu chamo de guardiões da escola. Pois é, um fato que você citou aí que chama a atenção é essa questão da família nessa resposta, né? E a comunicação entre a família e a escola, ela precisa ser transparente, até porque envolve muita confiança, não é mesmo? Como é que tem sido essa relação de comunicação entre a escola e os familiares? Sim, é interessante essa sua abordagem, porque essa comunicação ela tem que ser efetiva e pontual. Então, nós trazemos sim para a escola no dia a dia essa comunicação efetiva com o pai, né? O pai, ele tem acesso rápido a todos os guardiões, as pessoas responsáveis, coordenadores, professores, equipe, justamente para que o pai tenha essa atenção exclusiva de sentir, eu sei com quem estou falando e sei como que meu filho está ficando nessa instituição. Então, essa segurança, essa tradução, não só no dia a dia, mas para os eventos, para a comunicação interna e externa. Então, a nossa comunicação com o pai, ela é pontual, ela é diária e ela é efetiva. Muito bem. Para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria saber de você, de novo, tá? 3, 2, 1. Para a gente encerrar esse bate-papo gostoso, eu queria saber contigo quais os planos para o futuro. 2022 está aí. Qual a expectativa de vocês? Nossa, são as melhores possíveis. Eu falo que o momento que essas crianças estiverem, esses adolescentes conosco, nós temos o poder de estarmos juntos, de construir uma relação cada vez mais sólida, mais capaz de conduzir essas crianças de forma muito prazerosa, muito protagonista
protagonista, a criança se colocando no lugar do protagonismo e traduzindo uma escola potencializada, uma escola que realmente ela vai fazer valer a pena na vida dessa criança. É uma escola para a vida, é preparando hoje os alunos de hoje para o futuro de amanhã. Então, traduzindo com tecnologia, sim, com parte acadêmica, sim, com segurança, sim, mas traduzindo com muito amor e nossa pedagogia de alma, que é o nosso forte, o nosso socioemocional, é traduzindo isso, potencializando essa criança, potencializando esse jovem para ser um protagonista forte, resistente e resiliente para o futuro. Tá certo. Kate, então eu agradeço muito a sua participação aqui no Ícones do Empresário de Sucesso. Foi um prazer recebê-la. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz dessa oportunidade de falar um pouco sobre a nossa escola, sobre os nossos projetos pedagógicos e agradecer também a todas as famílias que confiam o seu bem precioso à nossa escola, à nossa instituição. Muito obrigada a todos. Muito Foi um prazer. No Ícones de hoje recebemos Kate Durães, diretora-geral e mantenedora do Colégio Vitória, localizado em Montes Claros, Minas Gerais. Empresários de Sucesso Ícones fica por aqui. Saúde e sucesso. Até a próxima. Olá, eu sou Patrícia Leira, advogada e especialista em direitos sociais. E hoje eu vou trazer uma dica para vocês sobre como o autônomo, o comerciante e os empresários podem fazer o recolhimento retroativo à Previdência Social sem perder dinheiro. Então vamos lá. Para aqueles contribuintes individuais que já são contribuintes e têm um recolhimento retroativo menor que 5 anos, eles não precisam fazer a comprovação do tempo de contribuição. Eles simplesmente fazem o recolhimento da guia e, consequentemente, esse período já é reconhecido. Mas para aqueles que estão fazendo recolhimento mais de 5 anos de tempo retroativo, eles devem necessariamente comprovar o tempo de contribuição. Através do quê? De contratos sociais, do Prolabore, dos rendimentos anuais do imposto de renda, o recolhimento do pagamento do ISS, prestação de serviço, e também recibos e notas fiscais. E em cada caso específico, ele deve fazer um cálculo para saber exatamente se esse valor que ele está fazendo para a Previdência Social vai efetivamente trazer um ganho real na aposentadoria e, consequentemente, ter o melhor custo-benefício. Meu nome é Patrícia Leira, eu sou advogada e especialista em direitos sociais e essa foi mais uma dica. Até! Olá, começa agora mais um Empresários de Sucesso e hoje vamos conversar com Alcina Xavier, sócia fundadora da Provanza, empresa de cosméticos localizada em Uberlândia, Minas Gerais. Olá, Alcina, seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer tê-la aqui. Nossa, muito obrigada. Estou muito lisonjeada de vocês terem lembrado do meu nome, né? De lembrar de uma mineira. Muito obrigada. Eu espero que eu possa colaborar com alguma coisa para vocês. Os mineiros são muito lembrados aqui mesmo, até porque tem uma característica muito peculiar, né? São muito aconchegantes, são acolhedores. Minas é um lugar muito bom, né? Quem não gosta? Mas, Alcina, eu queria começar esse bate-papo aqui entendendo um pouquinho como é que surge a empresa, como é que você entra nesse segmento. É uma história muito peculiar. Eu sou engenheira química de formação, eu tenho mestrado e doutorado e eu fui professora da Universidade Federal de Uberlândia por 25 anos. Quando eu estava completando 25 anos de formados, eu tive um câncer de intestino. E a universidade, nessa época, como a gente mexia com bastante produtos perigosos para a saúde, ela me aposentou. E assim, durante o tratamento e quando eu terminei o tratamento, eu fui muito visitada por um ex-aluno meu, porque eu sempre mantive essa ligação com os meus ex-alunos. Eu gostava de ver, era muito satisfatório para mim ver o meu aluno se dar bem na carreira profissional. E um dia eu estava no restaurante com meu filho, eu ainda estava no processo de quimioterapia, e eu encontrei com o Fábio, que é um ex-aluno meu. E a gente começou a conversar e aí eu contei para ele da minha situação, que eu estava aposentada. E ele já tinha, na época, uma fábrica de domes sanitários. E nessa conversa ele falou: Alcina, eu estou querendo entrar nessa área de cosmética, então por que você não entra comigo?
E eu falei assim, ai, sabe quando você está ainda doente? Eu falei assim, você me dá um tempo, deixa eu pensar, e aí eu te falo. E ele, ok. E eu cheguei em casa, o meu filho na época tinha 16 anos de idade, falou assim para mim, ô mãe, você tem mestrado, você tem doutorado, você vai ficar em casa assistindo televisão? Entre nesse projeto com o Fábio. E assim que começou a Provanza. Foi um desafio, então, ali, né? Um grande desafio, assim, não era a minha área, eu estudei muito, mas muito mesmo, entendeu? Porque eu sou uma pessoa extremamente sincera. Eu falei, olha, eu posso entrar, mas para isso eu preciso de estudar e ter conhecimento. Porque tudo que eu gosto de fazer na vida, eu gosto de ter conhecimento. E ele falou, não, e ele também é assim, um baita de um empreendedor, entendeu? Aprendi muito com ele. Não, o tempo que você quiser. Então a Provanza, ela surgiu desses dois sonhos e desse encontro no restaurante. Muito bem. E o que a Provanza oferece hoje para o mercado e para os seus clientes? Então, quando surgiu a ideia da Provanza, como eu tinha vivido um câncer, né? Euzinha, um câncer, eu sempre falava isso para o meu sócio. Eu quero fazer produtos que sejam realmente eficazes e que não comprometam a saúde dos nossos clientes. E, ao mesmo tempo, eu quero, de alguma forma, trazer bem-estar para essas pessoas. Porque, assim, o mais importante na vida de tudo que eu já passei hoje é o bem-estar. Se você está com bem-estar, olha, dentro da sua casa, dentro do escritório, na rua, você está feliz. E isso só depende da gente. Então, na época, a gente começou a fazer só produtos para tratamento de beleza. E eu falava assim, mas não é só isso, eu quero algo mais. E uma vez eu estava no Canadá, porque meu filho mora no Canadá, e eu entrei numa loja que eu gosto muito, que a proposta dela é exatamente trazer beleza. Eu falei, mas nessa beleza eu quero colocar o bem-estar. E aí, na época, eu pensei, eu queria colocar uma loja de cosmético, mas com um lugar que as pessoas pudessem sentar, conversar, baterem papo, relaxarem. Aí eu pensei, vamos fazer um suco de fruta natural, mas suco de fruta junto com produtos cosméticos é complicado, né? E aí nós chegamos no chá. Então hoje nós somos uma casa de cosmético com uma casa de chás dentro. Olha só, que diferente, né? Exatamente. E aí, esses chás, nós importamos dos Estados Unidos, nossos chás são todos orgânicos, e a gente tem o chá quente e o chá gelado. Então, a gente tem uma loja de cosméticos, e nesses cosméticos nós usamos os ativos do chá, que inclusive eu orientei uma tese de mestrado para realmente estudar o efeito desses ingredientes do chá na beleza, não só no bem-estar, mas na beleza também. E a gente associou essas duas coisas, as propriedades dos chás com cosméticos. Alcine, vocês estão no mercado assim muito desafiador, porque desenvolver produtos para a área cosmética é um desafio muito grande. Como é que vocês fazem isso no dia a dia e tem alguma novidade pintando por aí? Bom, na área de cosmética a gente sempre tem que ter novidades. Só que eu sou uma pessoa que filtro bastante essas novidades que vêm de fora para dentro, como você sabe. Porque tem muita coisa, por exemplo, que vem de fora e que não se adapta à nossa realidade, ao nosso tipo de pele, ao nosso clima. Então, os nossos produtos eu tentei fazer de tal forma que eles sejam para os nossos tipos de pele. Eu até brinco que uma vez teve um pessoal aqui acho que foi da Índia, e queria levar os nossos shampoos. Eu falei, não vai dar certo, porque o cabelo de lá é diferente do cabelo de cá, o clima é diferente do daqui. Eu tenho que fazer um para lá. Então, assim, as novidades, elas chegam, mas eu filtro bastante, porque eu gosto de fazer coisas que realmente, produtos que vão realmente ser úteis para as mulheres brasileiras e os homens também. Falando em homens, né, esse público vem ganhando espaço, né, nessa área cosmética, né? Nos últimos anos, os homens chegaram com força, né, para esse universo. Como é que você tem visto esse público? Como é que vocês têm desenvolvido produtos ou pensando soluções para eles? A gente tem a linha masculina há 10 anos.
Então, nós temos produtos para barba, produtos para cabelo, perfume, desodorante, sempre tomando cuidado de não ter nenhum ativo que pode causar algum dano na saúde. Então, a gente tem uma linha completa masculina, de barbearia, cabelo, pele. E Alcina, o que você atribui hoje ao sucesso da Provanza? Qual que é o principal diferencial? Ou quais são, né, os diferenciais de vocês? Então, o nosso diferencial que eu vejo hoje é exatamente isso, acoplar o bem-estar com produtos cosméticos em uma casa de chás. A nossa proposta é trabalhar com fragrâncias que são desenvolvidas por nós. Eu não sei se você sabe, mas a fragrância é uma coisa muito peculiar. Então, às vezes, eu tenho que brifar os perfumistas, e eu sempre brifo no sentido de sentimento. Não, eu quero um cheiro disso, não. É o sentimento que aquela fragrância traz para a pessoa. Então, eu quero que a pessoa se sinta poderosa, a outra eu quero que ela se sinta romântica, a outra eu quero que ela se sinta dentro de um iate em alto mar. Então, essa coisa que a gente trabalha, o sensorial dos nossos produtos e das nossas fragrâncias. Agora, uma curiosidade aqui, né? De onde vem o nome Provanza? Então, a gente começou a Provanza com o nome Provence. E aí, quando a gente foi fazer toda a parte de marketing, a gente falou assim, gente, Provence é uma cidade, uma região da França e tal. Aí nós falamos, então vamos reunir Provence com Bonanza. Aí saiu Provanza. Muito bem. E agora, para a gente encerrar... Legal, né? Sim, ficou muito bom. Agora, para a gente encerrar, fala um pouquinho para a gente o que vem de novidade aí para os próximos anos ou para 2022 já? Então, as novidades são muitas. Pode falar, né? Eu não sei se pode também, né? Pode, não tem problema não. Hoje a gente tem um portfólio de quase 800 produtos. Então, a gente trabalha... É bem grande. A gente tem uma parte de home que é muito forte na nossa marca. Então, a gente está sempre trazendo ideias novas. Por exemplo, a gente entrou com essa parte de álcool gel. Hoje a gente tem uma linha que foi desenvolvida para o beach tênis, que eu acho que ninguém ainda tem. Nós desenvolvemos uma linha para o pessoal que joga beach tênis, que vai desde um fluido para pernas cansadas, para as pessoas passarem após o jogo. Nós desenvolvemos um álcool com clorexidina para colocar nos pés, para não ter nenhum problema de contaminação nos pés. O protetor solar, um batom com um FPS 18 para as mulheres usarem enquanto estão jogando. Então, assim, a gente vai sempre jogando no mercado coisas novas, mas com muita propriedade, com muita seriedade. Muito bem, então, assim, nós estamos trabalhando sempre direto, nós estamos lançando produtos e renovando as nossas fragrâncias e assim, dentro daquilo que eu acredito que realmente faz bem. Sabe uma inovação que nós temos? Que assim, a gente tem uma linha de proteção para a luz azul, que essa legal. Luz aí que vocês ficam expostos, né? Então, a gente tem uma linha que chama Blue Protect, que ela foi desenvolvida com ativos do chá, que são protetores da luz azul. É como se você tivesse um protetor solar, um protetor da luz azul 25. Então, assim, os jovens que estão muito frente ao computador, ao celular, e até as pessoas mais velhas que ficam muito na televisão, elas precisam de proteger. Então, a gente tem essa linha que eu acho muito bacana, que a gente lançou há pouco tempo e que está fazendo muito sucesso. Muito bem, Alcina. Muito obrigado por compartilhar a tua história, contar um pouquinho da tua empresa e falar um pouquinho desse segmento que tem crescido tanto, né? E que no Brasil é tão rico, que é a área de cosméticos. Sucesso para vocês, viu? E muito obrigado. Que isso. Obrigada pela oportunidade e adorei falar com vocês. Até uma próxima. Hoje recebemos Alcina Xavier, sócia fundadora da Provanza, empresa de cosméticos localizada em Uberlândia, Minas Gerais. E assim finalizamos o Empresários de Sucesso. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo. Olá,
Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu converso com a empresária Anne Caroline Silva, ela que é massoterapeuta certificada nos Estados Unidos e no Brasil e também fundadora da Up Your Body Spa, que fica em San Diego, no estado americano da Califórnia. Oi, Anne, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, Estela, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece a sua participação, Anne. Vamos começar nosso bate-papo falando sobre a sua trajetória, né? Como é que você começou aí nos Estados Unidos? Como você fundou a sua empresa, a Up Your Body Spa? Bom, a Up Your Body se iniciou há 8 anos atrás aqui nos Estados Unidos. É um projeto que carrego comigo desde muito nova. Sempre tive essa inclinação natural em ajudar as pessoas e me dei conta que através das terapias manuais e alternativas era possível. Foi aí que no Brasil mesmo começou a minha jornada como massoterapeuta e tomou extensão aqui para os Estados Unidos. Uhum. E como é empreender internacionalmente, né? Como é que você decidiu abrir uma empresa nos Estados Unidos e por quê? Bom, a ideia ganhou vida quando eu vim para cá estudar e fui à procura de uma profissional de drenagem linfática e eu percebi a falta de informação no assunto, a escassez, né? Então me veio a ideia de abrir o meu próprio estúdio e trazer um pouco da nossa cultura para cá. E foi aí que eu percebi a falta de informação nesse assunto e veio a ideia de abrir o meu próprio estúdio aqui em San Diego, na Califórnia. Então eu fui atrás das certificações, do que eu precisava e cá estou. Muito legal. E qual é o seu público-alvo atualmente? É o mesmo público que você atendia lá há 8 anos, quando você iniciou ou não? Bom, o Up Your Body tem uma clientela bem vasta, né? O nosso público-alvo são todas as pessoas que estão procurando, que estão buscando através do autoconhecimento a satisfação estética. Eu atendo brasileira, americana, chilena, não tenho um público determinado. Quem está à procura da satisfação estética através do autoconhecimento. Muito legal. E Anne, quais tratamentos você oferece como massoterapeuta aí nos Estados Unidos? O nosso carro-chefe é a Sculpting Detox, que é a minha signature, né? Temos a drenagem linfática, tratamentos pós-cirúrgicos, programas de emagrecimento, alternativos também como reiki, aromaterapia, tratamentos faciais, lash, designer de sobrancelhas, cupping, reflexology, além de oferecer, né, uma vasta gama de produtos não tóxicos e veganos, que é o que todos os nossos clientes procuram hoje também. Uhum. E Anne, você já tem muita experiência na sua área e várias certificações, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essas certificações que você obteve aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em outros países do mundo, né? E que você falasse sobre a importância dessas certificações. Sim, bom, aqui na Califórnia eu me pós-graduei em medicina oriental, né? Todos esses estudos, esses approaches e terapias efetuadas em mim também foram fundamentais para que eu conseguisse entender genuinamente as necessidades das minhas clientes, né? E foi aí que surgiu a Sculpting Detox, que é a minha própria técnica, né? A Sculpting Detox ela é uma massagem com alta capacidade de mobilização tecidual, onde melhora o sistema integumentário, linfático, circulatório, gastrointestinal e auxilia na redução de medidas, além de proporcionar um relaxamento significativo, diminuindo o nível de cortisol do corpo, né? Atua também em distúrbios estéticos como a celulite, gordura localizada e retenção de líquidos, além de alinhar os batimentos cardíacos e a respiração. Levando o corpo em um estado meditatório, né? Fazendo com que o nosso cliente tenha uma resposta e uma experiência única e satisfatória. Sim. Todas as minhas formações e todos os meus estudos, eles foram fundamentais, porque só assim que eu consegui desenvolver a minha própria técnica, que não visa só proporcionar satisfação estética. É aí que entra o approach holístico, né? Onde você vai a fundo entender o que o seu cliente procura. A abordagem holística, ela significa fornecer suporte, que olha para a pessoa como um todo. Seu bem-estar físico, emocional, social e espiritual.
Então, nós somos únicos, né? Temos nossas experiências. Então, cada cliente tem a sua própria experiência nos tratamentos que a gente oferece. Com certeza. E Anny, se a gente for falar em missão, qual é a missão da Up Your Body? Você já começou falando um pouco, né, sobre esse bem-estar integral do ser humano, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, sobre a missão da sua empresa. Bom, a Up Your Body tem como missão fazer com que o cliente se sinta bem ao se olhar no espelho, né? Sentir-se bem com a própria aparência vai muito além do que tomar cuidado com a alimentação ou ter uma rotina de skincare ou fazer tratamento estético, né? Beleza não é só aparência, é muito mais do que isso. A gente vive numa sociedade com os padrões de beleza dominam o universo midiático, TV, revistas, jornais, e a internet disseminam corpos perfeitos. Então, porém, isso afeta ainda mais a nossa autoestima, né? Principalmente quando nós não estamos dentro desse padrão. Sim. Então nós precisamos entender que os cuidados com o nosso corpo devem ser tomados com o objetivo de fazer com que sintamos bem com a nossa própria aparência. É aí que entra o objetivo, que entra o Upper Body, né? O objetivo de fazer com que o nosso cliente entenda a relação entre saúde, beleza e saúde mental. Sim. Muito importante isso que você está falando, Anny, sobre autocuidado, né? Que o autocuidado ele vai muito além da estética, vai muito além da aparência, né? Tudo começa, acho que na cabeça, né? E é bem legal essa sua abordagem. Anny, agora vamos falar de futuro, né? Você pode dividir aqui com a gente algum projeto, algum plano que você tenha para a sua empresa? Bom, continuar ministrando as minhas aulas, ensinando o maior número de profissionais, né, não só sobre a drenagem linfática, que é algo que está crescendo muito aqui nos Estados Unidos, mas também sobre acoplar, né, sobre a união entre a saúde mental, né, sobre o que a gente é por dentro, não somente o que a gente é por fora. Então, conseguir passar, né, a Sculpting Detox para o maior número de profissionais. Muito legal. Que dica você daria para quem está começando na sua área? Você acha que tem ainda um oceano azul aí nos Estados Unidos para trabalhar na sua área? Enfim, que dica você daria? Sim, tem sim. Eu acredito que quando você tem um propósito, né, e quando esse propósito ele é genuíno, todas as energias conspiram ao seu favor, né? Então, se existir mais algum profissional que esteja querendo vir para os Estados Unidos e mergulhar na parte holística e estética, tem um vasto caminho por aí. Bem legal. Anny, agradeço demais a sua participação aqui no Empresários de Sucesso, que você volte mais vezes para a gente conversar, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Até mais. Eu conversei com a empresária Anny Caroline Silva, ela que é massoterapeuta certificada nos Estados Unidos e no Brasil e fundadora da Up Your Body Spa em San Diego, Califórnia, Estados Unidos. O Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia e até a próxima. Tchau, tchau. A Brandt Immigration é uma agência que presta consultoria de imigração para os Estados Unidos. Garante uma enorme satisfação dos clientes e é uma das melhores posicionadas no mercado. Matheus Brandt teve uma experiência acadêmica nos Estados Unidos, onde estudou no Asa College no estado da Flórida. Entusiasta e trabalhando com imigração há mais de 5 anos, é também autor do e-book Como Ir e Morar Legalmente nos Estados Unidos. A Brandt Immigration presta serviço de assessoria para obtenção de vistos consulares, sendo como principal o visto americano. A empresa tem como objetivo um atendimento personalizado e transparente, informações e metodologias diferentes do comum, garantindo uma enorme satisfação do cliente. Os planos são de expansão no mercado e se especializar ainda mais em imigração para os Estados Unidos. Olá, está começando mais um Empresários de Sucesso TV e hoje eu converso com Matheus Brandt, proprietário da Brandt Immigration, que é uma empresa que presta serviços de imigração para os Estados Unidos e vem se destacando nacionalmente. Matheus, é um prazer te receber aqui hoje, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado aí pela participação no programa e tá dando essa oportunidade para ser apresentado. Matheus, conta um pouco da história da Brandt Immigration. Então, tudo começou
quando eu era muito novo, quando eu tentei o visto americano, né? Fui tentar o visto americano, quando todo garoto tem o desejo de ir para os Estados Unidos, e acabei tendo, infelizmente, o visto negado. E com isso eu senti na pele a frustração de ter um visto negado. E desde esse dia eu comecei a querer entender melhor sobre o processo de visto americano. Então fui estudando mais sobre o tema, fui estudando mais sobre leis de imigração, e até que eu tentei tirar um outro tipo de visto que era de acordo com o meu objetivo, que era morar e estudar nos Estados Unidos. E eu obtive êxito e fui estudar no SC College, no estado da Flórida, né? E após esses estudos nos Estados Unidos e também ter sentido na pele a realidade do imigrante quando chega nos Estados Unidos e quando mora lá, voltei para o Brasil, estudei mais sobre imigração, trabalhei com imigração e tive a ideia de abrir uma empresa para obter o visto americano, para quem deseja obter o visto americano e tem o desejo de morar nos Estados Unidos, trazendo maiores informações, melhores informações para as pessoas, para tentarem o visto de maneira correta, no caminho legal, sem que seja de outra alternativa. Então, foi criada essa ideia da Branch Migration, que hoje está tendo enorme sucesso. E, Matheus, quais são os serviços que a sua empresa mais presta atualmente? Bom, atualmente, o serviço que mais prestamos, em primeiro lugar, é o visto estudante americano, seguido pelo visto de turista americano e extensão e mudança de status, que é um processo para quem já está nos Estados Unidos com o visto de turista e deseja mudar seu status de imigrante para estudante. E qual é o diferencial que você pode pontuar para a gente que a Branch Immigration tem? Bom, eu posso enumerar diversos fatores aqui, né, mas dentre eles a enorme satisfação dos clientes, ou seja, muitos casos de sucesso são os diferenciais da empresa. A estrutura da empresa também é um diferencial, pois adotamos um aplicativo, né? Nós temos um aplicativo em que cada cliente tem seu login e senha, onde ele vai acompanhar todo o processo do seu visto em tempo real. Então ele vai ser notificado com tudo que estamos fazendo no processo dele, vai conferir sempre no aplicativo. Isso é um diferencial que a nossa empresa adotou no mercado, não tendo nada a esconder para o cliente, mostrando a total transparência da empresa. E, Matheus, quais são os requisitos para tirar um visto americano? Bom, não há uma receita de bolo para você tirar o visto americano, até porque existem vários tipos de vistos, né? Então, pelo convencional mais básico, que é o visto turista, depende de vários fatores, como o seu intuito de viajar para os Estados Unidos, depende de você ter uma renda legal no Brasil, se tem vínculos suficientes aqui no Brasil para poder viajar nos Estados Unidos e depois retornar. Aí tem o visto estudante, tem o visto de investidor. Então, assim, não há uma receita de bolo, não há um padrão, requisitos necessários para tirar o visto americano. Depende do seu objetivo e para cada tipo de visto vai ter um tipo de elegibilidade para o processo. Aí sim você tem que atender aqueles requisitos específicos para cada tipo de visto. E qual é a sua recomendação para quem tem o sonho de morar nos Estados Unidos, mas não tem nenhum vínculo, nem familiar ou empregatício? Bom, existem dois tipos de vistos, né, categorias de visto, que é o visto de imigrante e o visto de não imigrante. O visto de imigrante é para quem quer morar nos Estados Unidos e obter o Green Card e a cidadania, né? Desses vistos de imigrante tem os EBs, que é tem visto de investidor, tem visto de profissional qualificado, tudo mais, e aí cada visto tem seu requisito. E do outro lado, o visto de não imigrante, você pode encontrar alguns vistos temporários, que é o caso do visto estudante, o visto L1 de empresário, para você poder morar nos Estados Unidos. Então, seriam esses dois caminhos, essas duas alternativas, né? Tanto uma quanto outra, te possibilita a morar legalmente nos Estados Unidos. Principalmente o visto estudante, que é o mais requisitado. E, Matheus, o que é necessário para ter um visto de estudante e quais são as vantagens? Bom, para tirar um visto estudante, você deve matricular em uma instituição acadêmica, seja de linguagens ou graduação, e nós, por exemplo, fazemos todo esse trâmite. Então,
essa instituição vai emitir um documento que chama I-20, né, que é um documento relacionado com a imigração, e aí você vai fazer o seu processo consular através daquele documento. Então, você tem que cumprir os requisitos daquela instituição para poder emitir o documento, e no processo consular tem que cumprir os requisitos do estudante, que é mostrar claramente para o oficial consular que você tem o desejo de estudar nos Estados Unidos e que isso vai ser bom para você. Tem que ter um motivo plausível para você querer estudar nos Estados Unidos e que durante aquele período de estudos você tem condições de se manter nos Estados Unidos, através de um sponsor financeiro, né, como patrocinador, pode ser familiares, amigos ou empresas, etc., ou de você mesmo que teve uma reserva para fazer aquele estudo, né? Em relação às vantagens do visto estudante, são inúmeras, como por exemplo, você vai permanecer por um longo período nos Estados Unidos, ou seja, o visto estudante ele tem a validade e permanência de 4 anos, certo? Comparado ao de turista, por exemplo, tem a permanência de 6 meses e validade de 10 anos. O estudante você pode ficar 4 anos no país de maneira legal. Com isso, você pode tirar a driver license em qualquer estado americano, você pode adquirir o Social Security Number, que é uma espécie de CPF americano, em caso de, se você trabalhar, por exemplo, no campus da escola, da universidade, enfim, você adquirir esse documento, né? E um principal fator do visto estudante é que você tem direito a múltiplas entradas e saídas do país. O que seria isso? Eu quero ir quero passar o Natal com minha família, eu quero passar o Réveillon na Europa, enfim, você pode sair dos Estados Unidos após um longo período de permanência, como por exemplo 1 ano, e retornar sem maiores problemas, que é uma flexibilidade que esse visto traz para você. Então você pode ir e vir nos Estados Unidos sem ser barrado na imigração ou algo do tipo, através do visto estudante, pois ele concede isso. E o principal fator é que você está tendo uma experiência acadêmica nos Estados Unidos, seja para aprendizado do inglês, ou seja para fazer um Associate Degree, que é a graduação, vai trazer muita credibilidade ao seu currículo do seu país de origem. E, Matheus, quais foram os desafios que a Brant Immigration encontrou para se consolidar no mercado em tão pouco tempo? Bom, o mercado, quando você entra nele, tem já os grandes concorrentes, já tem essas empresas consolidadas, né? Então você tem que ter sempre um diferencial a mais com isso. E nós temos vários diferenciais, certo? Dentre eles, comparado a outras instituições, por exemplo, se você quiser tirar o visto estudante conosco, você não precisa pagar o curso de forma antecipada, você só paga o curso após a aprovação do visto, ou seja, mês a mês, quando estiver nos Estados Unidos. Diferente de muitos outros lugares convencionais, que tem até aquela ideia de, eu gastei um carro para poder fazer um intercâmbio, tudo mais, que já paga adiantado. Conosco não, nós trabalhamos com essa metodologia, só paga o curso após a aprovação e mês a mês quando estiver nos Estados Unidos. Obviamente, você vai pagar antes para fazer o processo, para pagar as taxas da escola, taxa de matrícula, os envios do documento, mas em relação ao custo, só paga quando estiver nos Estados Unidos. Então, esse foi um grande fator, um grande diferencial. Conseguimos, através de contrato com as escolas, com universidades, várias idas aos Estados Unidos para conversar sobre isso, reunir com os managers dessas escolas, conseguimos esse benefício. E a estrutura da empresa, como o aplicativo, né, onde o cliente vai acompanhar o processo em tempo real, a transparência da empresa, o enorme índice de sucesso. Então, isso tudo trouxe um diferencial, a gente inovou esse mercado. Matheus, muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Desejamos muito sucesso a você. Muito obrigado aí pela participação no programa e estar do lado aí de várias entrevistas de empresários de sucesso. Eu conversei aqui hoje com o Matheus Brant, proprietário da Brant Immigration, que é uma empresa que presta serviços de imigração para os Estados Unidos. Empresários de Sucesso TV, fica por aqui, a gente se vê na próxima.